Continuando o nosso estudo do livro Formas de Pensamento, C.W. Leadbeater e Annie Besant. O Logos penetrando tudo. As três lâminas seguintes tratam de representar uma forma de pensamento de tipo elevado, o esforço de tentar imaginar o Logos penetrando toda a natureza. Mesmo aqui, como na lâmina 38, que eu relembro, é impossível conseguir uma forma de pensamento semelhante e reconhecemos a imaginação dos nossos leitores para que, com boa vontade, supram tal deficiência, tanto em nosso desenho como na maneira como foi reproduzido. É preciso imaginarmos a esfera dourada da lâmina 42, como no interior de outra esfera formada de linhas da cor azul pálida, como representa na lâmina 44. E justapondo no plano físico essas duas cores, não se consegue reproduzir senão uma mescla informe de cor verde, que não corresponde de modo algum ao caráter da forma de pensamento que se deseja reproduzir. O que ele está querendo dizer? Que essa forma de pensamento era essa, amarela, e por cima dela vibrava linhas azuis. Ele diz que é impossível a gente fazer isso, desenhar isso. Lembro, mais uma vez, que isso foi feito em 1901. Hoje, provavelmente, com a ajuda da inteligência artificial ou de equipamentos gráficos, programas gráficos, isso já fosse possível, mas naquele tempo isso não era possível. Então, ele está solicitando que a gente consiga imaginar essa esfera. Isso não é plano, não é um disco, não é um prato, é uma esfera amarela e por cima dela linhas concêntricas azuis. Continuando, eu vou começar o parágrafo novamente. E justapondo no plano físico essas duas cores, não se consegue reproduzir senão uma mescla informe de cor verde, que não corresponde de modo algum ao caráter da forma de pensamento que se deseja reproduzir. Só a máquina que antes falamos pôde reproduzir a graça e a delicadeza das linhas do desenho, que nós vemos embaixo. Como no caso precedente, uma só linha reproduz o traçado maravilhoso da lâmina 44, e a luz luminosa formada pela quádrupla radiação das linhas do desenho é devida ao fato de não serem as curvas realmente concêntricas, embora assim pareçam. Uma outra concepção do mesmo pensamento, que nós vemos aqui, ela irradiando circularmente em várias situações. A lâmina 45 representa uma forma de pensamento de outra pessoa. De igual maneira, imagina o Logos, ou seja, a divindade, penetrando todas as coisas. Voltamos a encontrar a mesma extraordinária complexidade das linhas azuis, de uma finura notável, e precisamos ainda recorrer à nossa imaginação para inserir a esfera dourada da lâmina 42, de modo a fazer brilhar os seus raios através de todos os pontos do desenho. Faço eu aqui novamente a observação. Os autores nos deixam claro ser impossível, com a tecnologia disponível em 1901, para desenhar as imagens que foram vistas pelos clarividentes. As figuras 38, 44, 45 e outras que veremos são linhas muito finas sobre um fundo amarelo. Continuando o livro. Como na lâmina 44, admiramos dessa reprodução uma tintura comparável das velhas armaduras damasquianas, ou a seda ondeada, conhecida entre os franceses como moire antique. Me perdoe o mal francês. Quando essa forma é desenhada pelo pêndulo, não há reprodução do desenho, mas antes a dedução lógica do cruzamento dessas linhas microscópicas. E evidentemente que o pensador que criou a forma de pensamento representa na lâmina 44 tinha uma ideia precisa da unidade do logos, enquanto que o autor da representada na lâmina 45, sobretudo a ideia dos centros sucessivos através dos quais se manifesta a vida divina. Centros cuja maior parte é representada pela forma de pensamento de que tratamos. Aqui a tripla manifestação do Logos, ou seja, da divindade. No momento em que a forma pensamento representada na lâmina 46 foi criada, o seu autor tratava de imaginar o Logos em sua tripla manifestação. O espaço vazio no meio do desenho era o jorro deslumbrante de cor amarela, imagem clara do primeiro aspecto,
O segundo era simbolizado pelo largo anel de linhas entrecruzadas que rodeiam o centro. O terceiro pela faixa mais estreita do exterior da figura, que parece com uma contextura menos compacta. Todo o conjunto deveria ter como fundo a luz dourada, que já falamos, brilhando através das linhas violetas do traçado. Temos que imaginar. O que é preto é amarelo e o que é branco é azul. A cétupla manifestação do Logos. Dizem-nos as tradições de cada religião que o Logos, ou seja, Deus, se manifesta através de 7 canais, a miúde considerados como os Logos menores ou grandes espíritos planetários. No esquema cristão, aparece como os 7 arcanjos ou 7 espíritos do trono de Deus. A lâmina 47 reproduz uma forma de pensamento criada numa meditação acerca dessa manifestação. No centro tem uma luz brilhante, de que já falamos, amarela, iluminando ao menos o esplendor do que a figura anterior. Tudo quanto a rodeia a linha do desenho é azul, ou seja, o que vemos em preto é amarelo e o que vemos em branco é azul. A forma como que uma série de 7 pétalas que se juntam no centro, à medida que o pensamento se concretiza e define. Estas belas asas tomam cada vez mais a cor violeta, assemelhando-se em seu aspecto a uma flor, e acabando de formar um conjunto um pouco difuso, porém o mais encantador efeito. Esse desenho nos mostra de maneira muito sugestiva a formação e desenvolvimento dessas formas quando a matéria é muito sutil. Mais uma observação minha feita durante o estudo. Vale observar que essas formas representam a ideia de quem pensa. Acredito que se dermos a mesma ideia central a um grupo de pessoas com tipos de fé diferentes, os resultados podem ser diferentes para cada um, porém não menos maravilhosas, porque estão representando a divindade. A aspiração intelectual é a lâmina 43. A forma de pensamento representada na lâmina 43 se parece um pouco com a figura 15, que eu coloco aqui ao lado para que vocês lembrem. O formato é similar, só que um é azul e o outro é branco e amarelo. Mas, por bela que seja a primeira, a 15, a segunda é em realidade de um pensamento muito superior e mais grandioso, o que significa um desenvolvimento muito maior da parte de quem a produziu. É bem definida a forma da lâmina 15, a azul, de uma cor violeta pálida, sinal de uma tendência constante para o mais elevado ideal, e é vigorizada por um notável desenvolvimento da mais alta inteligência. O ser que pode pensar dessa maneira entrou já na senda da santidade e sabe, portanto, servir-se do poder do pensamento com notável vigor. Observe-se que, nos dois casos, a gravura 43 amarela e a 15, há uma parte considerável de luz branca, o que demonstra grande poder espiritual. É evidente que o estudo dessas formas de pensamento seria mais sugestiva das lições de coisas, pois que por esse meio poderíamos ver simultaneamente o que nos convém evitar e o que precisamos cultivar em nós mesmos. Então, poderíamos reconhecer de que maneira a posse da poderosa força do pensamento nos cria sérias responsabilidades. Como dissemos no princípio, não há dúvida de que uma grande verdade que os pensamentos são entidades poderosas. Cabe-nos recordar de que as criamos incessantemente, tanto de dia como à noite. Vejam como é grande a felicidade que nos proporciona este conhecimento e quão gloriosamente podemos utilizá-lo ao sabermos de que alguém imenso em tristeza ou sofrimento. Com muita frequência, as circunstâncias exteriores não nos permitem prestar aos demais o auxílio que lhes desejaríamos, mas não existe caso algum em que o pensamento não possa desempenhar de sua incumbência e produzir um efeito bem determinado. Geralmente pode suceder de um momento esteja o nosso amigo muito profundamente submerso na dor, ou talvez demasiado excitado
para poder receber e aceitar os consolos exteriores, mas logo se apresentará a nossa forma de pensamento, uma ocasião propícia para chegar até ele e cumprir a sua missão. Então, seguramente, nossa simpatia produzirá o resultado desejado. Faço eu uma observação. Nossas energias mentais, produtoras dos pensamentos, têm relativa autonomia para fazer notar aos mais sensíveis. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente se depara com alguém deprimido, alguém triste, alguém nervoso, alguém qualquer coisa, nós podemos, com os nossos pensamentos, formar pensamentos bons, pensamentos de amor, consolo, simpatia, emitir para essas pessoas. Que nesse momento ele talvez não consiga absorver a energia que nós mandamos, mas assim que ele se acalme, ele poderá receber essa forma de pensamento que lhe foi enviada e será de posse dele assim que possível. Continuando a leitura. Em verdade, é imensa a responsabilidade inerente ao uso de um poder tão grande como o do pensamento, mas não devemos retroceder por isso ante o nosso dever. Infelizmente, é certo que muitas pessoas empregam inconscientemente o poder do pensamento e frequentemente para o mal. Não é, meus amigos? Se você tem inveja, se você tem ciúme, cobiça, se você tem ódio, você está emitindo veneno para as pessoas. E o que é mais importante, se essa pessoa não é merecedora desses sentimentos, essa energia volta para quem emitiu. Então, se você é uma pessoa odienta e manda ódio para uma pessoa e essa pessoa não merece, você vai receber esse ódio de volta. É preciso que se saiba disso e possamos controlar o que pensamos. Vamos nos educar. Pensamento é tudo. Vamos adiante. Esta é uma razão a mais para que aqueles dentre nós que começam a compreender a grande importância que o pensamento tem na vida e usá-lo conscientemente para o bem. Há a esse respeito uma norma infalível. Jamais abusaremos do poder do pensamento se o empregarmos sempre em harmonia com o grande movimento evolutivo em auxílio aos nossos semelhantes. Aquele que só pensa no bem, aquele que evita todo e qualquer pensamento negativo, está fazendo um favor a si mesmo, em primeiro lugar, e a toda a humanidade. Fiquem, meus amigos, com essas ideias. Vamos amadurecê-las e exercitá-las. Até breve.